segundo momento desse encontro aqui com a gente. Vou falar sobre as dimensões da educomunicação. Bem, nas teorias que eu estou elaborando sobre a educomunicação, eu dimensiono a educomunicação em 3 forças, em 3 linhas de ação. A educomunicação como interface, a educomunicação como revolução molecular e a educomunicação como ação coletiva de comunização, de defesa dos direitos sociais, das lutas sociais. São essas as 3 dimensões que eu visualizo na educomunicação. Bem, a educomunicação como interface. O que é educomunicação como interface? É uma educomunicação onde nós ainda estamos muito territorializados em torno da educação, em torno da comunicação e em torno da rede. A educomunicação como interface é esses saberes em interface. É o que a gente vive no primeiro momento da educomunicação. A gente cria os núcleos, a gente cria os animadores educomunicativos, a gente cria jornal, a gente cria aqueles movimentos de aparecimento por meio da comunicação. O forte nesse momento é ecossistemas comunicativos. O forte é o jornal, é o blog, é o Facebook, não é? Os fóruns, é o forte. Então, nesse momento, nós estamos vivendo quase no país todo a interface entre educação, comunicação e rede. É um momento também que a gente busca aumentar o índice, o coeficiente de informação dos grupos. Tudo isso caracteriza como interface. Bem, outra dimensão da educomunicação é o que eu chamo de revolução molecular. O que é revolução molecular? É quando esses grupos já ultrapassam as relações de interfaces. É quando esses grupos começam a ganhar uma autonomia, quando esses grupos começam a sair de dentro dos ecossistemas e construir novos ecossistemas de luta, de movimentos ascentrados. Enquanto a interface, no momento da interface, a gente ainda é muito centralizado em torno do ecossistema, aquele ecossistema que a gente organiza o movimento, aquela rádio comunitária, aquele jornal, aquele blog. Nas interfaces, na revolução molecular, já começa a haver um processo de subjetivação coletiva. É assim, é como se já fosse uma fervura. As bolinhas começam a subir. É isso que eu chamo de revolução molecular. As bolinhas começam a subir. Então, enquanto que a interface, fazendo aqui uma comparação, a interface a gente está fazendo uma fervura, né? A gente está botando a água ali na quentura, e ela está... a água em interface com fogo, com a panela, para a gente criar aquele movimento de fervura dentro daquela panela que está se aquecendo. Isso que eu chamo de interface. Quando a panela começa a aquecer, que as bolinhas começam a surgir, a gente chama de revolução molecular. Como a mídia ninja, por exemplo. As mídias ninja no Brasil, que é um grande fenômeno de comunicação, é revolução molecular. Falamos desse devir interface, a educomunicação como devir interface, a educomunicação como um devir revolução molecular e a educomunicação como devir comunização. Então, nesse exemplo que nós demos ainda da panela, quando a panela está fervendo, que ela entrou numa fervura, quando ela entrou numa quentura, quando a sua temperatura começa a tomar conta do ambiente, nós estamos no movimento de comunização. Os elementos da educomunicação, os seres educomunicativos, as máquinas que estão envolvidas com a educomunicação, elas começam a se socializar. Elas já não são de um, e já não é um que é o dono, já não é o outro. Começa a haver um movimento de pertencimento, de participação. Eu chamo esses movimentos, eu achei um nome para eles, né? Enquanto na interface é um devir colaboração, certo? Na revolução molecular é um devir mídia ninja, onde os grupos começam a ter autonomias, começam a construir suas próprias subjetividades. Na comunização é assim, tipo um devir correntino. O que aconteceu em Correntina?
Nada como a realidade para conceitualizar o conceito, né? Correntina, cidade do interior da Bahia, começou a sofrer por falta d'água, porque uma empresa começou a tomar conta da água e começou a faltar água para a população. E aí a população passou por um devir do comunicação, em forma de interfaces, conversando, debatendo em pequenos núcleos, não é? Fizeram um blog, fizeram um Face, fizeram um movimento. Depois esse movimento foi ganhando autonomia de vários grupos, os grupos de estudantes, os grupos de moradores, os grupos de profissionais liberais. E aí começou a ver aquelas revoluções moleculares, né? As moléculas se aquecendo, e resultou na população saindo à rua, indo até a empresa e resolvendo o problema da água, através de uma ação comunicativa, através de uma ação educativa e através de uma ação corporal, ocupando os espaços, ocupando os territórios. Essas são as 3 dimensões que a gente pode avaliar na educomunicação, com o próprio exemplo da cidade de Correntina. Então, o devir comunicação eu também chamo de devir Correntina.